mais um Pod Cri, o podcast do Ministério Cri Voz da Igreja Voz, onde cristãos empreendedores são uma voz. E hoje estou aqui ao lado do Esdras Santana, que tem um convidado, gente, que vocês vão babar, ficar admirados, serem inspirados, porque ele tem muito a acrescentar. Eu não posso nem falar que foi difícil trazê-lo, sabe? Porque ele é tão simpático, agradável, ele se conecta com as pessoas. Primeira vez que eu falei para ele, amigo, vamos lá? Ele falou, vamos ajustar a data. Tá aqui com a gente. Altair Moraes, deputado Altair Moraes, que privilégio. Deputado, pastor, empreendedor, esportista, pai, esposo, avô. Não esquece do netinho, pelo amor de Deus. Ele é um combo completo. Uma pessoa fantástica. Vocês vão conhecer hoje um pouco do Altair Moraes, que é um grande amigo que Deus me deu, posso dizer isso. Conheci ele o ano passado. Parece que faz uns 10 anos que a gente se conhece. Rapaz do céu, que maravilha. Já me convidou para ir lá na Assembleia Legislativa. Estive lá, ele tem um programa de gabinete aberto, né? Chama? Tem um programa do gabinete aberto, você bate papo, muito agradável. Hoje a gente vai tirar aqui alguns minutos de boa conversa, meu amigo. Muito obrigado. Eu agradeço a vocês por estar aqui no podcast. Para mim é um prazer imenso estar aqui, tá, Esdras? Falar das coisas que a gente vive, né? Porque é fácil falar do que se vive, né? Difícil é falar daquilo que você não vive, né? Quando você tem capa é difícil. Mas aquilo que você vive é tranquilo, é um bate-papo tranquilo, as pessoas em casa vão ficar com a gente aí de boa e eu tenho certeza que vão extrair o melhor e aquilo que a gente tem de experiência que possa passar e aprender com todos, é isso. Você que está assistindo a gente, pega aí o aviãozinho, compartilha nos grupos do WhatsApp, compartilha aí com seus amigos, vamos levar esse podcast para o maior número de pessoas possível para a gente contagiar todo mundo com essa conversa. O Pod Cri é um ministério da Igreja Voz e nós estamos aqui em prol de fazer você conhecer um pouco mais do Evangelho através das experiências dos empresários, profissionais liberais, políticos. Hoje o assunto também pode rolar bastante coisa aqui. Você tem essa oportunidade, tá bom? Vamos lá, Mayra. Vamos começar, né? Vamos embora, Mayra. Primeira coisa que eu amei, a hora que eu fui pesquisar e já tinha visto uma palestra sua sobre o tempo, achei maravilhoso. A gente ouve falar, é penta, né? Mas Deca, a pessoa vence 10 vezes consecutivas a competição de karatê. Exatamente. Conta pra gente um pouco sobre isso. Então, eu comecei a treinar karatê muito novo, com 6 anos de idade. Na verdade, eu comecei a treinar num grupo que fazia um trabalho muito sério no Brasil todo, né? Que era um chamado Projeto Rondon, um projeto muito antigo, que era do Exército, que levava para as comunidades um projeto não só de arte marcial, mas de educação e tal, cultura, violão e tal. E eu gostei muito do karatê, comecei a treinar. Eu ia mais lá porque faltava comida em casa, eu ia comer lá, que lá tinha uma das coisas mais maravilhosas desse mundo, que é cuscuz, entendeu? E apesar do meu sotaque europeu, eu sou pernambucano, entendeu? Que é lógico, é fácil as pessoas acharem que eu sou escandinavo, né? Só olha pra mim assim, não, esse cara é europeu, não é possível. Mas aí, eu ia pra lá pra isso e comecei a me apaixonar, a treinar pelo karatê, com 6 anos de idade, e aí com 10 anos eu já estava na seleção pernambucana, e fiquei muito tempo e me tornei um atleta profissional, entrei na seleção brasileira, fui decacampeão Norte-Nordeste, ganhei 10 anos consecutivos. Que demais, no Norte-Nordeste. Disciplina, hein? Muita disciplina. Entrei na seleção brasileira, fui campeão mundial, vice-campeão mundial, fui campeão brasileiro, fui vice-campeão sul-americano, ganhei em torneios em torno de 380. Entendeu? Muita coisa em torneios diversos, né? Mesmo, diversos. Né? Então é isso, a gente foi atleta há muitos anos e desde pequenininho, né, me apaixonando muito pelo karatê, pelas artes marciais. E isso dá muita experiência de vida, muita vivência e muita disciplina, porque a arte marcial disciplina muito, sabe? Eu oriento muito aos amigos que têm filhos para colocar na arte marcial. Coloca na arte marcial. Qual? Judô, karatê, jiu-jitsu, tanto faz. Põe no arte marcial. Ele vai ser um garoto disciplinado, ele vai aprender respeito e hierarquia, porque tudo isso ensina nas artes marciais. Então, eu acho que é muito importante, até para a formação de caráter das crianças hoje, né? Que falta muito isso, falta empatia, falta respeito, falta disciplina. Muito do que a gente vê do Altair hoje, você então acredita desse tempo que você foi atleta? Com certeza. Você sabe que a nossa personalidade é criada muito novo, né? Muito novo, já na primeira infância. E nessa primeira infância eu tive muito isso, muito essa orientação de respeito, disciplina, sabe? De aprender a perder. Sabe, aprender a perder. Você não é o melhor do mundo. Vai ter alguém melhor que você vai perder. E perder tá tudo bem. Vamos treinar para ganhar na outra. Entendeu? Então, tudo isso ajuda a gente a viver muito bem a vida. A gente aprende a vencer, mas aprende a perder também. É muito fácil a gente chegar num podcast desse aqui e falar só de vitórias, né? Eu falo muito sobre derrotas. Porque quando a gente fala só de vitória, cria uma expectativa, Esdras, que a gente nunca vai perder nada.
sabe? Que a gente vai ser sempre vitorioso. Não, vai ter momento que a gente vai perder sim. E o mundo empresarial, né, o PodCri, são cristãos empreendedores, o mundo empresarial tem muito disso. Deve ter muita gente ouvindo a gente que deve estar passando talvez um momento difícil, que hoje empreender num país como o nosso, a gente depois vai abordar um pouco desse tema, mas empreender num país como o nosso é um grande desafio. Então, herói. Aprender a perder faz parte do processo. Exatamente. O que você diria, vamos falar assim, o que é aprender a perder? Vamos lá. Aprender a perder é entender o seguinte, que quando você perde, você tem a chance de analisar onde você errou. Se você perdeu algo, é porque você falhou em algo. Eu vou falar de coisas práticas, tá? Uma vez eu perdi uma competição, me lembro como se fosse hoje. Acho que foi um campeonato brasileiro. O camarada, ele tinha um golpe muito rápido com a mão esquerda à frente, eu não conseguia bloquear aquele golpe porque eu não treinei aquilo. Então eu perdi essa competição para esse cara. E eu cheguei pro meu técnico chateado, falou, pô, perdi isso. Ele falou, porque você não treinou o suficiente para aprender a bloquear esse tipo de golpe. Então eu entendi o seguinte, bom, da próxima vez eu vou treinar para reverter isso, me preparar para aprender a não cair mais nessa. Então, a gente pode ter uma série de experiências com a queda, o Esdra. E tem mais, vou falar uma coisa assim, até que as pessoas em casa vão ficar meio chateadas, mas é verdade, tem hora que é bom cair. Sabia? Tem hora que é bom você ter um choque de realidade, você perder, você entender que é humano, que é carnal, que é falho, que você precisa recomeçar, que você precisa renovar. Quantos empresários, quantas empresas não faliram e o camarada tentou outra coisa e cresceu depois? A gente tem muito exemplo disso. E o grande X que eu posso dizer é a resiliência. A pessoa que perde e se entrega à derrota, ela não vai conseguir de novo reconquistar o que ela perdeu. Mas quando ela tem uma resiliência, quando ela tem dentro dela algo que o move, e eu posso dizer que quando nós temos Deus na nossa vida, Deus que nos fortalece, né? Então, se você talvez não entende o que eu estou dizendo, ter Deus na vida, você precisa pensar um pouco nisso. E o que o Altair acaba de falar de treinamento no esporte, no mundo empresarial, é a busca pelo conhecimento. Você vai ter que repetir várias vezes aquilo, seja uma planilha, seja um plano de negócio, seja um plano de investimento, então você vai ter que fazer aquilo no papel. Eu costumo dizer que tem duas profissões, que nenhuma delas é gostoso perder ou falhar, mas duas profissões que são muito difíceis, que uma falha custa muito caro. Todas as falhas têm seu peso, mas tem duas profissões que as falhas têm uma consequência muito difícil. A primeira é médico. Se o médico errar, é uma vida que se vai. E a segunda, um piloto de avião. Não tem duas chances. Se ele errou, é uma só. Então, assim, é muito complicado. Então, a gente tem que pegar essa experiência e dizer, então, vou treinar. O que o piloto de avião faz? Ele treina. O que o médico faz? Ele estuda, né? 10 anos, 8 anos. Residência, vai. Você tem uma filha, inclusive, que é médica, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que treinar. Então, treinar, perder, faz parte do processo. Me apontou uma pessoa no mundo que ganhou tudo e não perdeu nada. Não tem. Não tem ninguém. Não tem nenhum empreendedor, nenhum empresário, ninguém que cresceu muito. Pode procurar em todas as maiores empresas do mundo. Muita gente perdeu para chegar ali. E ele também perdeu. As pessoas muito bem-sucedidas foram pessoas que perderam. E elas são bem-sucedidas porque perderam. Porque aprenderam a perder e aprenderam a se levantar. Isso. Entendeu? Aprenderam com a perda. Aprendeu com aquela situação difícil que passou para se erguer. Por isso que são grandes hoje. Eu costumo dizer o seguinte, todo ser humano tem que ter cicatrizes. Sabe, Esdra, uma das coisas que eu acho maravilhosa é cicatriz. Aí você vai dizer, é mesmo? É. Porque cicatriz mostra que você venceu aquela batalha. Entendeu? O homem tem que ter cicatriz, o pai de família tem que ter cicatriz, o marido tem que ter cicatriz. Isso é forte, hein? Eu tô rindo aqui porque eu tenho sentido muito forte isso. E é uma das coisas assim, que são sinais no meu propósito de vida em relação à comunicação, à oratória, né? Sim. Por quê? Porque a partir do momento que você transforma as cicatrizes em uma pérola, porque é isso, é a concha, né? É isso. Eu devolvo em beleza. Em beleza de como? De comunicação. Exatamente. E estava aqui te analisando e pensando, né? Por que ele é casca grossa? Ele é. Tem que ter cicatrizes. Né? O ser humano que não tem cicatriz, meu irmão, ele é fraco. Sabe? Ele é débil. É porque vai pro vitimismo, né? Altair? Vitimismo, sabe? O vitimismo hoje é muito grande, né? Eu não venço porque eu sou preto, eu não venço porque eu sou pobre, eu não venço porque... Não tem isso, irmão. Quem levou pancada dessa vida, quem cavou poço, vai beber a água. Entendeu? Mas tem que ter calo na mão. Que cavou o poço, que tomou sol na cabeça, que ficou descascando, mas cavou o poço. Vai ter um momento que a água vai vir. Entendeu? Então, é muito duro falar isso, mas a verdade é essa.
Sofra, meu irmão. Passe luta, passe guerra, porque você vai ser muito mais forte. A pessoa vai ser muito mais forte. E quando vierem outras lutas, ela vai olhar as cicatrizes que ela tem no corpo, na vida, e vai dizer assim, bom, eu já venci aquela, essa aqui é só mais uma que eu vou vencer. É isso. A gente tem um grande estigma no Brasil, que a gente é conhecido como o país do jeitinho, né? E isso veio da colonização, não vamos entrar nesse mérito, mas a gente sabe que veio da nossa colonização, da maneira nossa de ocupação de solo, enfim, todas essas questões. Mas esse lance do jeitinho atrapalha um pouco, né, do entendimento do povo brasileiro a vencer um pouco essa situação de guerra. Não posso nem falar, o povo brasileiro é um povo guerreiro, mas falta muita ainda chegar num aspecto de um povo que um dia já enfrentou uma guerra, algo mais sério, para dizer o seguinte, não é o jeitinho que vai vencer. Nós vemos povos, né, em todo o mundo, em toda a nação, né? A gente tira o exemplo do Japão, por exemplo. Pô, eles perderam Hiroshima e Nagasaki. Você tem noção? É como se perdesse Rio e São Paulo. E poucos anos depois tinham se erguidos. Olha a potência que o Japão é hoje. Tá entendendo? São um povo resiliente, um povo que entende assim, bom, a gente perdemos, mas vamos erguer, vamos conseguir. Disciplina. Tudo na vida tem que ter disciplina. Não é cortar caminho, Sabe o que é? A guerra não ensina a gente a cortar caminho. Tem uma palavra que eu gosto muito, eu uso muito na minha vida, que se chama... uma pessoa disse assim uma vez para mim, falou assim, Altair, eu percebo que você é uma pessoa muito persistente e que você é uma pessoa assim que luta muito pelas coisas e tal. Aí ele falou assim, a perseverança é tudo. Eu falei, não, não é. E o cara ficou assim, mas não é tudo. Eu falei, não, tudo é sacrifício. Tem momentos que só perseverança não adianta. Só perseverança não adianta, você tem que sacrificar. Caramba, muito bom isso. Entendeu? Então se tá doendo, tá no caminho aí. No caminho certo. Vamos embora. Sabe, o sacrifício é o que traz vitória. Tem gente que persevera muito, luta muito, mas não tem aquela vitória que queria porque ela não está sacrificando mais. Tem momentos que tem que sacrificar. Que não abriu mão de certas coisas. Deu para entender? É igual cristão, não tem como ser cristão sem sacrifício. Ah, mas o Senhor Jesus pagou o preço na cruz. É verdade, mas por que ele diz que tem que tomar a cruz e seguir a ele? Tem que negar a si mesmo. O que é isso? Isso é sacrifício. Entendeu? Então, enquanto eu não sacrifico a minha mente, o meu coração, a minha carne, enquanto eu não sacrifico as minhas vontades para fazer a vontade dele, só perseverança, filho, não vai adiantar. E isso é em tudo. Isso é na vida empresarial, isso é no mundo, é em tudo. Tem momentos que só perseverança não adianta. Tem que partir por sacrifício. Então, quando o camarada sacrifica, ele sente a dor do que tem que fazer e faz, tem um resultado na frente. Bacana. Esse é o esportista, né? A gente poderia passar um pouco pro jornalista, né? Para a formação acadêmica. Como que uma pessoa que teve uma infância, você chegou a dizer aqui agora, que teve problema de alimentação em casa, né? Passou por uma universidade. Então, é possível para qualquer um. É possível para todos. Para todos. Como você chegou nesse ambiente? Bom, aí eu vou ter que voltar para a conversão. Sim. Né? Então vamos lá, vamos falar então da conversão. Como você conheceu Jesus? Tá bom, aí você entrou num assunto maravilhoso. Legal. Né? Porque é o seguinte, o meu avô era da Umbanda, da Quimbanda e tal, e era pai de santo, né? Ele tinha nada contra religiões afro e tal, só que hoje, como cristão, eu tenho outro entendimento, e isso é direito meu. E na época, os espíritos queriam que eu assumisse o lugar dele, entendeu? Minha mãe incorporava em casa com alguns espíritos e tal, e a gente vivia uma vida muito conturbada, muito difícil. Meu pai se separou da minha mãe, a gente passou fome, uma guerra violenta. Eu com 6 anos de idade, eu já comecei a receber essas entidades, eu colocava o ouvido no chão e tinha uma entidade, um caboclo, que eu ouvia e dizia tudo o que ia acontecer, e acontecia. E depois de um tempo eu não conseguia mais dormir, porque essa entidade queria dormir comigo. Entendeu? E eu comecei a passar muito mal. Quando eu cheguei ali na juventude, eu já vivi uma vida de prostituição, uma vida toda errada. E mesmo assim, no karatê e tal, essa entidade queria que eu assumisse o lugar que era do meu avô. Antes eu não queria. E eu fazia umas oferendas, porque eu nasci no dia 25 de setembro, e tem umas entidades que são comemoradas dia 27 de setembro, era como se fossem meus protetores, e minha mãe disse, não vou mais fazer e tal. Aí eu comecei a ter um monte de acidente, um monte de coisa, e não conseguia mais dormir. Quando você disse que não ia fazer mais... eu não queria mais, mas é o seguinte, não adianta. Tem uma coisa que eu vou falar que não adianta eu querer me afastar do mal sem me apegar a Deus. Ninguém vence o mal sozinho. As forças espirituais do mal são reais. Tá? O mundo espiritual é muito mais real do que muito crente pensa.
Muito mais real do que muito crente entende isso. O mundo espiritual é real. Muito real. Então, não tem como eu me afastar do mal sem me apegar ao bem. Como a Bíblia diz, né? Não tem morno. Ou é quente ou é frio. Ou é frio. Não tem isso. Então não tem como eu afastar o mal sem me pegar no bem. O negócio que eu me afastei do mal, mas não quis me apegar ao bem. Eu continuava a minha vidinha errada. E aí eu comecei a ser atormentado pelos espíritos. Eu não dormia à noite. Entendeu? Eu uivava igual um lobo, era uma coisa horrível. Não conseguia dormir. Eu não dormia sozinho. Eu, com 18, 20 anos, minha mãe tinha que dormir comigo, meu irmão tinha que dormir comigo, porque os espíritos iam me atacar. Então, depois de um tempo, o que aconteceu? Eu comecei a ficar doente. Comecei a pegar uma doença na garganta, tive uma enfermidade muito séria, comecei a colocar pus e sangue para fora, comecei no médico e não dava jeito, Minha mãe já estava na igreja, meus irmãos já estavam indo para a igreja, meu pai estava separado, voltou depois para casa, eu vi uma mudança assim, muito boa na minha família, mas mesmo assim eu não queria nada com Deus. Quando eu fiquei doente, quando eu senti realmente essa dor mesmo, uma vizinha minha me convidou para ir na igreja. Só que foi um detalhe que eu acho que eu contei para o Ezra, um segredinho que eu contei, que eu vou abrir aqui, que eu passei. Isso vale um corte depois, hein? Tem um inédito aqui no Pode Crer. Teve um segredo que eu contei para o Ezra, como foi minha conversão. Os meus pais oravam por mim, eu não queria nada com Jesus, mas mesmo doente, teve uma noite que eu tive um sonho, por incrível que pareça. Tive um sonho que a terra ia acabar, o mundo ia acabar, e a lua estava caindo e as pessoas sendo tragadas dentro de um buraco. E eu estava na praia, eu toco violão, né? Aí eu estava tocando violão com os amigos na praia e tal, e eu saía correndo e via todo mundo desesperado, um buraco imenso, fogo, as pessoas caindo dentro, e a minha mãe já falava do inferno, já falava que Jesus um dia ia voltar, e aquilo veio na minha mente, eu disse assim, Deus, agora não, quando me entreguei, não, agora não, assim eu vou pro inferno. Agora não. Tinha uma consciência, né? Agora não. Sabe o que acontece? Aquela lua parou no meio. Tudo parou. É como se fosse um filme congelado. Todas as pessoas pararam, todo mundo parou. E eu olhava, ninguém mexia mais. Só você. E como se Deus dissesse assim, bom, se entregue enquanto há tempo, porque pode ser que esse tempo não tenha mais. Uau. Quando eu acordei muito assustado. Foi um sonho assim que mexeu muito comigo. E eu fui para a janela da minha casa, no Nordeste tem um céu assim invejável, sabe? Porque não tem muita luminosidade e tudo, e você vê as estrelas, a coisa linda. Eu lembro que eu cheguei na janela, abri a janela e fiquei olhando as estrelas, não conseguia falar. Não conseguia falar porque tinha Porque eu estava com um problema na minha garganta, eu não falava. Fazia uns 15 dias que eu não falava mesmo. E aí eu pensei assim, poxa, meu Deus, se o Senhor me quer mesmo, eu vou fazer uma prova com o Senhor. Olha que prepotência do ser humano, né? Achando que a gente pode colocar Deus numa situação dessa, né? Mas na grande humildade do nosso Deus, né? Grande amor incondicional e grande entendimento do ser que ele tem, que nenhum da gente tem. Baseado em Gideão, né? Gideão teve essa experiência. Você está comigo, agora olha aqui. Faz isso, e Deus tá bom. E Deus olha para nós com um olhar de misericórdia e fala, tá bom, meu filho. Eu vou te provar que eu sou Deus. Eu tenho que provar para você que eu sou Deus. Até porque eu preciso muito de você. Isso aí. Você é muito importante. Muito amor. Então, eu disse assim, eu vou olhar para uma estrela e vou escolher uma estrela. E a estrela que eu escolhi, o Senhor vai fazer ela ser cadente. Uau. E aí eu lembro que eu olhei muito para todas as estrelas assim, eu olhei, e tem uma assim, do lado direito, bem longe assim. Eu olhei, fixei nela e pensei nela, eu queria que fosse essa. Na mesma hora, meu Deus. aquela estrela saiu de uma ponta a outra. Assim. Meu Deus. E sumiu. Aí nesse dia, rapaz, eu não consigo falar isso, é emocionante. Eu também não consigo contar. Já tentei contar essa história umas 2 vezes. E a gente... Mas eu pensando, disse assim, puxa, quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou um prostituto, um vagabundo, um cara doente. Deus me ouviu. Deus falou, você é um escolhido meu. Ele me ouviu, entendeu? Deus me ouviu, se eu falar. Sem você projetar a sua voz. Ele foi aqui, ó. Deus é real. Deus pode fazer tudo. Cara, eu fiquei assim, eu não consegui dormir mais. Eu só chorava. Eu naquela janela sozinho, eu só chorava. Falava, poxa, Deus, muito obrigado. O Senhor me ouviu, o Senhor é real, o Senhor existe. E aí,
Pô, tinha que deixar isso pra depois, agora Mas, não. eu entrei no jornalista, você foi pro pastor, você que manda, você é o convidado. Na verdade, quem manda aqui é Deus, o roteiro é Deus. Não tinha que ter falado, mas... Muito lindo. Aí eu, de madrugada, assim, eu fiquei acordado, e quando deu assim umas 7 horas, mais ou menos, eu fui deitar. E aí uma vizinha bateu na minha porta. Uma vizinha que era da igreja. Uma obreira nossa. Bateu na porta. Oi, tudo bem, Graça? Tudo bem? Ela, oi, Altair, tudo bom? E eu assim, você poder falar direito? Ela, eu sei que você está doente já faz tempo. Mas eu vou levar você na minha igreja. Você vê, Deus já tinha falado comigo. Olha o ser humano como é que é. A resistência. Né? A madrugada eu tinha tido essa experiência com Deus. E eu falei que não ia. Aí ela falou assim, existe o mal que está na tua garganta. E esse espírito maligno vai levar a sua alma. E eu quero levar você hoje para você ter uma experiência mais real com Deus. Meu Deus. E é hoje. Incrível. Aí eu não tive jeito. Eu falei, 3 horas eu passo aqui. Ela passou na minha casa à tarde. Eu fui com ela para a igreja. Eu vou só completar que eu achei muito importante, porque a gente está falando de pessoas, né? Provavelmente você esqueceu, porque é muita coisa, mas quando ele me contou a primeira vez essa história, ele falou assim para ela, eu não tenho dinheiro. Da passagem, eu não tinha. E ela falou o que para você? Eu falei assim, não, eu pago. Ela falou, eu pago. Às vezes ela falou vai assim, custar eu levo... pra gente alguma coisa também. Tá custando para você aqui 1h30, 2 horas. Você veio de São Paulo, tá aqui em Ribeirão. Tá custando para você, Mária, para nós. As coisas... A Bíblia diz que Davi, certa vez, chegou na eira de Araúna para fazer uma oferta a Deus. Isso. E Araúna falou assim, Davi, pode fazer tudo aqui, você é o rei. E aí Davi olhou para Araúna e falou assim, olha, eu não vou oferecer a Deus o que não me custe nada. Eu não vou. Por isso que aquela mulher foi usada por Deus. Ela falou assim, eu vou pagar a sua passagem. Ela falou assim, eu estava desempregado, estava numa vida difícil, estava uma guerra. Ela falou, eu pago. Falou, Altair, eu levo você até nas costas, mas você vai hoje. Entendeu? Aí eu lembrei da passagem do camarada que estava paralítico. 38 anos. E os amigos dele botou ele na... Quebrou o telhado, meu irmão. Tem hora que você tem que quebrar telhado. Vai te custar. Eu vou carregar você aqui, mas eu vou levar você. É. Entendeu? Esse evangelismo que tem que ter. Não importa, eu vou levar você, nem que seja aqui, nas minhas costas. Mas eu vou quebrar o telhado, eu vou descer com você e vou levar você até Jesus. E foi isso que aconteceu comigo. E aí eu fui com a dona Graça. E aí, meu irmão, me apaixonei por Jesus, não tem jeito. Aí cheguei na igreja e recebi uma oração, passei mal. Eu nem me lembro do que aconteceu, só sei que eu vomitei muito. Aquilo que eu tenho falado, né? Vida espiritual, foi arrancado aquela força da minha vida, foi combatido um bom combate, foi lutado contra as forças espirituais do mal. Naquele momento eu fui liberto. Naquele momento aquela coisa ruim saiu de mim. Eu vomitei pra caramba, coisa feia, podre. Eu só me acordei com o cara com a mão na cabeça, em nome de Jesus, sai e eu digo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? E já começou a falar. Eu estava na frente do altar, e o cara, tudo bem? O que foi? O que foi? Falando. Ele, não, o senhor está bem? Eu disse, não, eu estou bem. Aí a dona, eu nem me liguei que eu estava falando. Eu nem me liguei que eu estava, eu não sabia que eu estava... Deu para entender como é espiritual? Você não entendeu na hora que começou a falar, a dona Ana olhou e falou, mas você está falando. É, dona Graça. Ela olhou do lado e disse, Altair, você está falando? Eu digo, é mesmo, eu tô falando. Olha isso. Eu falei, meu Deus, eu tô falando. Ela, você tá curado? Eu disse, poxa, eu tô curado. Aí eu lembro que tinha um pastor baixinho, magrinho, assim no altar, cheio de unção, de autoridade. Igrejinha pequenininha, Ezra. Pequenininha, igrejinha de bairro. Sim. E aí eu fui lá, puxei assim a calça do pastor, falei, eu tô falando. Aí ele falou, por quê? Você não falava, não? Não, eu tava com o negócio na garganta, tô bem. Então dá teu testemunho, como é que foi? Aí eu cheguei assim, eu tava doente, não sei o quê. Poxa, eu tô bem. Eu tô bem. Ele, como é que você tá? Eu tô leve. Eu sou muito espontâneo, sempre fui. Eu falei, cara, eu tô leve, eu quero ser pastor. Como é que faz pra ser pastor? Na mesma hora. Como é que faz pra ser pastor? Ele começou a rir. É a primeira vez? Não, a primeira vez que eu tô vindo aqui na igreja, mas eu quero ser pastor, eu quero ser igual a você. Uau. Eu falei pra ele, eu quero ser igual a você. Não, você vai ser. Só que vai ter um tempo pra Deus te preparar. Eu disse, tá bom, eu vou vir todos os dias. Esdras, eu fui na igreja durante uns 8 meses, todos os dias. Uau. De domingo a domingo. Você não está entendendo? De domingo a domingo. É algo que fez tão bem para você, transformou a sua vida. Você falou, eu vou todos os dias. E eu ia e chorava, uma angústia, uma depressão, uma coisa ruim. E eu saía leve. Tem um processo, eu ia. né?
sabe? Eu ia e saía leve, aprendia a palavra, lia uma coisa, ficava encantado, aí começava a orar, e começava a ler a Bíblia. Fiquei doido por Jesus, primeiro amor, queria que todo mundo fosse para a igreja, queria evangelizar todo mundo, pegar pelo cabelo, puxar pelas pernas, arrancar, levar a pessoa para a igreja, aquela coisa do primeiro amor, sabe, do primeiro encontro. E é isso que eu posso dizer o seguinte, que eu, na minha concepção, meu pensamento aqui, nas minhas metáforas, ali que Deus olhou e falou assim, é ele, eu vou fazer dele alguém que vai contagiar, trazer um novo, vai ser meu instrumento, sabe? Porque é uma transformação tão forte que não deve ficar, como se diz, escondida embaixo da mesa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Entendeu? Então, quando eu senti quem era Jesus, eu disse, não, pô, Jesus é maravilhoso. Todo mundo tem que saber quem ele é. Aí comecei a evangelizar meus amigos, tá doido, tá crente? Não, eu tô crente. Agora eu tô crente, eu sou Bíblia, eu tô crente. Acabou. Falou, não, mas vamos sair, não vou sair mais. Não, mas não vai sair, não vou pra balada, não vou, não sei o quê, mas fulano, esquece, acabei tudo, não tem mais mulher, não tem mais nada. Eu quero ficar só com Jesus. E aí, graças a Deus, na época, consegui levar alguns amigos que hoje são crentes, outros que não foram, infelizmente, se perderam no mundo, mas a vida é feita de escolhas. Né? Entendeu? A gente, como eu falei, sacrifício, preço. Eu paguei o preço. Eu quis me afastar daquilo que me afastava de Deus. Isso. Entendeu? Então, eu acho que é o seguinte, eu estou perto de quem me leva a Deus, eu estou longe de quem me afasta de Deus. Entendeu? Eu me aproximo de quem não está com Deus para levar aquelas pessoas para Deus. Mas se aquilo vai me afastar de Deus, eu estou longe. Eu costumo dizer o DDD, né? DDD. Lembra do orelhão da sim. ficha? Isso aí revela a idade. O DDD. Decisão, decide o destino. Acabou. É isso aí. O que você decide hoje é o que vai te mostrar lá na frente. Isso é bíblico, né? É plantação, colheita, é decisão. Você não vai mudar nunca essa história. Então foi quando eu me converti. Muito forte nessa conversão. Eu repito, o que você é hoje, Altair, o que a sua pessoa representa hoje para o reino de Deus, para o ambiente político, nós vamos chegar nesse tempo, para essa pessoa que sabe se comunicar de uma forma espetacular, é porque Deus está nesse movimento, cara. Amém. É Deus que está nesse movimento. E o que acontece? Uma coisa muito legal. Aí quando eu me converti, passei o tempo de libertação, tal. Aí mudou tudo, né? Comecei a realmente fazer o trabalho que tinha que ser feito, fui levantado obreiro depois de um tempo e tal. Eu fui levantado a pastor, e na minha igreja tem uma comunicação muito, muito forte, né? Tem muito rádio, TV e tal. E a gente começou a fazer cursos de rádio, aprendendo, né? Fazendo programa de rádio, programa de TV. Eu faço programa há 25 anos. De rádio eu fiz 20 tantos anos. TV também eu fiz muitos anos. Legal. E aí tive que estudar, não teve jeito. Aí tive que estudar. Talvez tenha alguém vendo a gente. Tem alguém vendo a gente aí, tá falando, eu conheço ele. Ele hoje é um âncora do Cidade Alerta, da TV Record, da Rede que tá lá falando. Repórter do Povo, falando da área da segurança. Isso. Né? Tá todos os dias lá. Então. Aí depois de um tempo, né, fiquei muito tempo fazendo programa de TV e rádio na igreja, né? E aí a gente pegou a expertise de fazer o programa e tudo. E aí eu fui convidado depois para fazer essa parte jornalística no Cidade Alerta, né, na Rede Record, nesse programa Cidade Alerta, mais um programa policial, né? E fazendo o repórter do povo, né? Então o que é que eu faço? Eu vou para a rua, gravo várias matérias de segurança pública, voltado de segurança pública e algumas denúncias e tal, e a gente faz um repórter investigativo. Entendeu? A gente faz a matéria e aí eu levo essa matéria para o ar e não todos os dias, porque eu não tenho tempo, né? Porque o meu tempo parlamentar, o meu trabalho que eu tenho que fazer, eu não posso. Então o que é que eu faço? Eu divido esse tempo. Na terça e quinta, geralmente 5h30 da tarde, a gente entra com a nossa matéria e eu entro ao vivo junto com o que hoje é o Gotino, né? Hoje é o Gotino, abraço Gotino, tô com saudade de você. Gotino. Ele disse, pô, tá, vem todo dia. Gotino, não dá, cara, pra ir todo dia. Ele, você inventa de ser tudo também, seja uma coisa só. Eu falei, Gotino, não é invenção não, cara, aqui me manda, eu tenho que ir, cara. Ele, tá bom. Então eu vou nas terças na quinta, eu entro junto com o Gotino, a partir de 5h30 da tarde, a gente entra na nossa matéria, a gente faz comentários sobre a segurança pública, sobre assuntos relevantes, se tem alguma coisa pontual, alguma coisa que está acontecendo, a gente fala sobre aquilo, ficamos um bom tempo ali no ar, na terça e na quinta, e no sábado eu apresento junto com o âncora, né? Sim. A gente faz um trabalho conjunto ali, eu entro de 5 horas da tarde até 19h45. A gente entrega para o Jornal da Record. Né? A gente entra no Cidade Alerta e fica ali com a população e falando de tudo que está acontecendo. Sempre tem factual, né? Quando acontece uma pergunta, uma curiosidade. Esse contato seu com a segurança pública através da outra ponta, né, de quem está sofrendo por falta de segurança, do povo,
te traz para dentro da LESP, da Câmara, com ideias, com pensamentos de projeto, com correções, isso ajuda? Pra caramba. Porque uma coisa, às vezes, é você falar daquilo que você não está vivendo. Quando você começa a conviver com aquilo, eu sou muito a favor da segurança pública. Eu acho que um país sem segurança pública, um Estado que tem segurança pública frágil, é um Estado que não cresce o que deveria crescer, porque o empreendedorismo começa a cair, a pessoa tem medo de assalto, de roubo, tem empresas que querem colocar em determinados lugares, não colocam porque ali tem um número muito grande de assalto. Então, tem muito a ver com a economia do lugar. Sabe, um lugar que tem mais segurança, a economia geralmente é melhor. Né? Então, quando a gente começa a ir para a rua, a gente começa a fazer reportagem, começa a conversar com o povo, entender a situação não só da população, mas a situação da polícia também. Né? Nós temos uma legislação muito frágil, nós temos uma legislação que é antiga, né? O Código Penal, né? Antigo. Então, nós precisamos fazer uma reformulação disso, sabe? Tem muita lei que não funciona e tem lei que não funciona mais hoje, porque foi uma época passada e hoje tudo muda. Tá entendendo? Tem umas coisas muito sérias em relação a isso. Então a gente começa a pegar essa opinião das ruas e a gente leva para dentro da Assembleia Legislativa, com soluções práticas para ajudar a população. Então isso tem me ajudado muito na segurança pública. O contato ali com a dificuldade do dia a dia da segurança do dia a dia das pessoas e dos policiais também. Quando você vai para dentro da Câmara, você fala, puta, a gente tem que fazer uma mudança nisso. Agora, já pulando, então, né? Você vê que tá linkando. Pulando já para o ambiente político. Já falamos do pastor, falamos da conversão, que eu acho que esse é um ápice, né? Vamos tentar fazer outros ápices, mas esse ápice da conversão é muito forte. Você lembra do seu casamento? Eu lembro. Não lembra? Pois é. Foi quando você casou. Pois é. Eu lembro do meu casamento, 32 anos atrás. Eu lembro, é verdade. Igrejinha simples. Quando a gente se casou com Cristo. Não tinha nada. A nossa então você conversão, lembra do seu casamento com Cristo. É impossível você não lembrar. Eu não te falei, então vou dar uma como se diz? Uma pitada aqui. Sim. Nunca falei para ele. O que me conectou com ele foi essa conversão, sabia? Essa experiência da conversão dele. Falei, cara, esse cara é de Deus. Quando eu conheci, eu falei, ele é de Deus. Porque toda vez que eu vou contar essa experiência, eu também me emociono para ver o que Deus faz e como ele faz. Né? Deus é tremendo. Mas vamos lá. O Altair chegou, se formou em jornalismo, participou de todos os ambientes da comunicação e hoje é deputado estadual. E a gente sabe que tem toda uma estigma. Sou formado em gestão pública, pós-graduado em gestão pública e comunicação. Ah, que bacana. Entendeu? E todos Porque a gestão pública a gente tem que saber, né? Como eu estou sendo um gestor público, né? Sim. Então a gente tem que entender muito bem sobre a gestão pública. Né? Claro. É importante, não está se aventurando. Tem uma formação acadêmica. É que a gente vê hoje, politicamente falando, o seguinte, muitas pessoas que entram na política e porque tem uma boa oratória, porque fala bem, ou porque tem uma boa rede social, tal, isso é muito ilusório, hein? Tem que ter muito cuidado com isso, porque tem marionete de internet, sabe? Eu vou trazer uma comparação com o mundo empresarial, que o Pode Crer está falando com empresários, né? O mundo empresarial é assim também. Tem gente que acha que, vou tentar abrir uma empresa ali, vou montar, vou alugar, ter um dinheiro, recebi um acerto aqui, não vai buscar formação acadêmica, não vai buscar conhecimento. Não tem qualificação. Então, quando você olha aqui, formação em gestão pública, formação em jornalismo, comunicação. Então, ninguém faz nada sem um conhecimento. Ninguém faz nada sem busca por aprendizado. Então a gente precisa aprender, precisa estudar. Inclusive na política, né? Principalmente na política, porque o político ele representa um povo, né? Uma parcela da sociedade muito grande. Toda a parcela da sociedade tem seus representantes, né? Cada parcela tem seu representante. Tem um professor, tem um médico, tem um policial, tem os pastores, tem os evangélicos, tem um pessoal esquerdista que tem as suas classes, né, tal, e que tem que ser respeitado porque é um nicho que a gente entende que cada população tem que ter o seu representante. Isso é muito claro. Mas nós estamos hoje no advento da internet. Nós estamos no advento disso aqui. Isso aqui é uma máquina, cara. Isso aqui é uma máquina de ilusão muito grande. Então tem gente que aqui é um fenômeno. Fala muito bem, se expressa muito bem, convence quem está do outro lado. Mas as pessoas que vão votar, que vão eleger aquela pessoa, elegem por quê? Pelo que ele está falando, pelo que ele está dizendo. Mas não conhece vida. Quando você começa a conhecer estrutura de vida real, aí você começa a ver, não é bem assim. É só uma farsa. Então tem muita marionete de internet. Isso tem que ter muito cuidado. Tá entendendo? Então, a parte política eu acho extremamente importante, até porque uma sociedade depende da política para tudo.
Sabe, eu vejo algumas pessoas com resistência política. Tem resistência, a pessoa fala assim, eu não me envolvo com política, política é tudo ladrão, política é tudo safado. Vamos falar real, né? É um pouco polêmico, mas a gente tem que falar real. A minha filha, a Sabrina, disse uma coisa engraçada uma vez. Eu pastor, né, tal, e aí eu fui convidado para entrar como deputado. Eu não queria, na verdade, nunca tive pretensão nenhuma política, nunca foi meu desejo, mas a gente vive de missão. Foi me dada uma missão, disse assim, as pessoas querem, tem muita gente, eu fiz muito trabalho social, com jovens, tudo. E eles diziam, o senhor tem que ser um deputado, o senhor tem que ser um vereador, tem que ser alguma coisa, o senhor tem que... porque o senhor ajuda a gente aqui, mas o senhor pode já, no macro, com a lei, com projetos, com coisa para muita gente que o senhor não sabe nem quem é. E eu não queria, de verdade, eu nunca quis. Mas aí eu entendi assim, bom, se você está querendo eu vou, vai que Deus quer me usar nisso aí, não sei. E aí quando eu entrei, a minha filha disse assim, pai, quando eu estudava, diziam que meu pai era ladrão porque era pastor. Agora o senhor vai virar deputado? Vai ser ladrão de novo. Porque é político, né? Porque é político, entendeu? Então eu falei, filha, você vai ter que conviver com isso mesmo. Ela falou, mas o bom é que eu sei quem o senhor é. Esse aqui é o bom, sei que o senhor é meu pai, que o senhor não é nada disso. Então, para mim está suficiente. Se minha família me entende, sabe quem eu sou, porque a maior referência que nós temos que ter é família. Quem conhece você são seus filhos e sua esposa. É isso. Esses sabem quem você Porque ali não tem máscara, né? Você pode mascarar, você pode falar com todo mundo, você pode ser uma pessoa mais simpática do mundo, pode ser uma pessoa agradabilíssima, uma pessoa maravilhosa fora de casa. Mas é dentro de casa que a pessoa mostra quem ela é. E dentro de casa, minha esposa e meus filhos sabem muito bem quem eu sou. E você dedica um tempo para eles, né? Mas sem dúvida. Mas não tenho dúvida. Como é que eu vou deixar de dedicar aquilo que é mais importante para mim depois de Deus? Tem um momento da família. Tem que ter, porque tem muita gente que pensa assim, eu tenho que ter tempo para ganhar dinheiro, tempo para isso. Não, você tem que ter para a família. Aí depois você ganha dinheiro, depois você faz tudo. É isso. O primeiro tempo é a sua família, porque é o que mais importante. Não tem nada que dói mais em você, nem em você, do que a tua família. Entendeu? Tem coisas que nossos familiares passam que a gente diz assim, poxa, que fosse comigo, não fosse com ele. De tanto amor que a gente tem pela família. Mas as pessoas dedicam pouco tempo e atenção à família. E para quem não sabe, ele já está no segundo mandato. Foi reeleito em 22, né? Isso. O primeiro mandato em 2018, o segundo 22, como deputado estadual. E aí está chegando novidade. Ele está se colocando à disposição de um mandato federal. Eu tenho recebido, na verdade, muitas pessoas no meu gabinete, lideranças, secretários, pessoas que a gente conhece com um trabalho político que a gente faz há muito tempo, nesse longo de tempo, e dizendo assim, deputado, vai para a federal. As suas pautas são federais. Né? A defesa da família, dos bons valores, dos bons costumes, do cristianismo, da palavra, daquilo que a gente acredita, são pautas federais, deputado. Vai para a federal, vai para a federal, vai para a federal, ficam me empurrando. Eu falei, não, mas aqui no estado eu vou baixo, né? Aqui eu estou pertinho. Ele falou, o senhor sempre pregou sacrifício e agora está correndo? Aí teve um cara que falou isso para mim, em cima da minha palavra. Falou, mas o senhor sempre pregou sacrifício e agora o senhor está querendo comodidade porque vai ficar aqui, não quer ir para Brasília e voltar? Aí eu parei e disse, tá bom, tô indo para federal. Bom argumento, né? Falei, tá bom. O que eu falo é o seguinte, aonde o bem entrega, o mal captura. Então, se a gente fala, a gente não vai se envolver com política, não, deixa, isso aí não é com a gente, não sei o quê, vai entregando, né? A igreja, na década de 70, entregou a televisão, depois entregou a educação, depois entregou a cultura, depois foi entregando, isso aqui não é para nós, nosso negócio é lá dentro da igreja, nosso negócio é dentro da igreja, nosso negócio é dentro da igreja. Não, nós precisamos hoje, nós estamos numa geração espetacular, eu vejo na nossa igreja os jovens, nós temos um jovem chamado Wave lá na igreja, os jovens é para fora, o trabalho dos jovens é para fora, não é mais para dentro, porque a gente hoje está sofrendo o que a gente perdeu nessas décadas passadas por omissão. Então, se não tiver pessoas como hoje o Altair e outros, temos outros candidatos a vários cargos públicos, temos outros políticos que são crentes também, são cristãos, defendem a nossa causa, mas se não tiver pessoas como ele que dizem assim, cara, eu vou encarar eu não faço ideia o que é uma candidatura, mas eu imagino que é pior do que fazer gestão de uma empresa. Mas não tenha dúvida. É dedo no olho e chute na canela. Então, assim, enfrentar uma eleição, uma candidatura, é porque tem um chamado, é porque tem um propósito. Mas, voltando lá no dia a dia, é difícil essa linha é tênue, né? Você tá ali como alguém que está representando um povo e no meio dos leões, aquilo ali... Cara, é o seguinte, Ezra, vamos lá. Quando você entra na política, é como se você pegasse um cara vestido de branco e colocasse dentro de uma cisterna cheia de fezes, dentro de uma fossa. Uau, muito forte isso. Joga você lá e diz assim, agora sai limpo. Você não se suja.
Forte mesmo. Deu para entender? É mais ou menos isso. É muito mais do que uma linha tênue. Entendeu? É muito mais, entendeu? Porque a origem da palavra corrupção, ela vem de quebra, né? Sim, de quebrar exatamente, o quebrar. vaso, né? Exatamente, Então, assim, exatamente. é proposital também. Mas é. É jasmo maligno, né? Mas sim, com certeza. Então, eu penso o seguinte, de tudo que eu já fiz na vida, de muitas coisas, o mais difícil é ser político. Entendeu? É mais difícil, de todas. Ser pastor é maravilhoso. Tem seus sacrifícios, suas lutas, mas você lida com pessoas que estão sofrendo e estão querendo ajuda. Quando a pessoa vai na tua igreja, ela não vai porque você é um docinho de coco ou porque ela está com a vida maravilhosa. Eu não conheço ninguém. Até hoje eu não entendi ninguém que sentou comigo e disse assim, pastor, eu só estou aqui porque eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer a palavra. Jesus é o meu grande amor. Eu tenho um desejo muito grande de conhecer Jesus. Eu nunca conheci ninguém assim. Eu não sei você. Eu nunca conheci. Todo mundo que vem com sofrimento, com dor, com angústia. Entendeu? A não ser que a pessoa seja de família de crente, é diferente. Eu estou falando de pessoas que estão chegando na presença de Deus ali. Eu só atendo tranqueira. Eu nunca. É gente que. Só Deus. Então, quando você senta com a pessoa assim, é fácil você conversar com ela. Porque você conhece um Deus e está apresentando o teu Deus para essa pessoa. Ok? Aí tudo bem. Mas na política, não. Na política você lida com todo tipo de pessoa. Com todo tipo de gente, com todo tipo de argumentos, com todo tipo de propostas, tá entendendo? Mas quando você tem uma postura e você começa a mostrar que você é diferenciado, as pessoas já não fazem mais essa proposta. Essas propostas vêm no início, até saber quem você é. Depois que entende que você é, não, ali não adianta, porque ali não vai ter isso. Então, os limites, né? Você consegue verbalizar para nós aqui algo de fato que se você não tivesse lá, ó, essa pergunta aí, meu Deus. Ó, se o Altair não tivesse lá na Lesp, isso aqui ia dar ruim, ia dar muito ruim, ou para a igreja, ou para o mundo social, que não se contamina com as coisas atrapalhadas. Tá de bom. fato. Se tiver uma. Tem várias, mas eu vou dar umas duas já, para a gente ser bem... Pandemia. A pandemia, as igrejas fecharam. As igrejas evangélicas fecharam. Tudo fechou. Aí a pessoa vai dizer de casa, mas não deveria fechar, não. A igreja é um ponto de socorro espiritual. A igreja é serviço essencial. Tinha pessoas se matando. Eu conheci uma pessoa que foi na porta da igreja, não entrou na igreja, saiu da porta da minha igreja e se enforcou. Uau. Eu tenho esse testemunho, que me doeu, que eu chorei na época. A pessoa foi na porta da igreja, ela queria falar com um pastor nosso. E a igreja estava fechada, lacrada, porque a justiça não deixou abrir, porque estava em época de pandemia. Essa pessoa saiu da porta da igreja, foi na casa dela e se enforcou. Isso não tem preço, entendeu? Então, eu fui um dos deputados, mas eu, sem falsa modéstia, eu fui quem tocou isso. Precursor mesmo. Dentro da Lesp. Para a gente colocar um projeto de lei para considerar o trabalho religioso como serviço essencial. Ou seja, hoje, não só por causa de mim, porque eu tenho que ser muito justo aqui, depois que a gente conversou até com o pessoal de outros pensamentos, a gente conseguiu fazer um convencimento. Eu bati de porta em porta, eu fui pessoalmente, dos 94 deputados, eu fui pessoalmente conversar. E nós não estamos falando só de igreja evangélica. Não, estou falando de tudo. Estou falando de instituição religiosa. De todas as religiões. De todas as religiões. Tem que abrir. Todo exatamente. ser humano tem a parte espiritual. Exatamente. Eu bati em porta e consegui fazer o convencimento e os 94 deputados votaram. Olha isso. Os 94. Esse foi um projeto seu, então. Foi. Então, se amanhã a gente enfrentar uma pandemia ou um estado de guerra, estado de sítio, a igreja não fecha. Pô, que bacana isso. Deu para entender? Isso é uma coisa assim que as pessoas em casa, não sei se estão entendendo muito bem. Mas isso é muito profundo. Estado de sítio, estado de guerra, pandemia, não fecha a igreja. A igreja é pronto-socorro, não fecha. E quanto tempo levou essa discussão lá? Uns 6 meses. Olha aí, e se a gente não tem, Mayra, se a gente não tem alguém para discutir isso lá, cara, quanto é importante isso? Eu sou pastor da igreja, pastor auxiliar aqui na Igreja Voz, e eu participo do presbitério lá, pastor Wilson, nosso pastor. Pastor, um abraço. Abraço, pastor. Depois eu quero marcar um café. Que bom. O pastor Wilson. Café não que tá caro, vamos tomar um chá. O pastor Wilson, ele é pastor presidente café tá da caro, Igreja café Voz. Tá caro. Só se o cara... Não, tem que ter muita grana para tomar café hoje. Não, nós vamos tomar então um chá. Vamos tomar um chá, pronto. E ele é pastor, ele é presidente do Conselho de Pastores aqui em Ribeirão. Que bom. Ele é uma bênção. Nós vamos marcar, pastores, nós vamos marcar um dia para eu conhecer o Altair aqui pessoalmente.
Mas, de fato, eu participei, no momento da pandemia, de algumas reuniões do nosso presbitério, e era uma discussão interna gigantesca para abrir a igreja. A igreja tinha que abrir. O pastor Wilson, inclusive, era um defensor da igreja de abrir, mas não conseguia mesmo. Nós temos o pastor Elcio, que é um pastor que cuida da parte burocrática, da Eu vou te contar uma coisa, já que não eu passei... abria, e era uma discussão. Eu passei uma coisa tão séria uma vez numa igreja aqui em São João da Boa Vista, na igreja nossa, que não podia abrir igreja, né? Não podia ter o culto. Então, o que é que a gente fez? A gente fez uma tenda de arrecadação de alimentos na frente da igreja. Então, as pessoas iam lá e deixavam cesta básica, deixavam alimentos, e a gente ia dando... Porque a pessoa estava passando fome, tinha gente que não trabalhava. As pessoas no trabalho informal, serviço informal, não conseguia vender o celular na rua, não conseguia vender a pipoca, não sei. Essas pessoas estavam com fome. Essas pessoas estavam passando fome, necessidade. Então, a igreja teve essa ideia de colocar uma tenda na frente da igreja, várias nossas fizeram isso. Você acredita que a polícia foi lá, fechou a tenda, recolheu tudo, levou. Aí o pastor me ligou, falou, deputado, levaram a nossa tenda, fecharam tudo aqui, levaram nossa comida, não estão deixando a distribuir. Mas como assim? Não, aí eu entrei mesmo, aí mesmo. E nós estamos falando de seguinte, vamos abrir a igreja, vamos trabalhar, mas usando máscara, claro, tomando vacina. Com todo o protocolo, entendeu? Com todo o protocolo. Consciente. Consciente, com todo o protocolo que deveria ser feito. Porque a gente sabe muito bem que tem algumas ideologias, a gente não vai entrar nesse assunto, porque senão ele não acaba. Mas tem algumas ideologias hoje, especificamente no Brasil, que quer dominar o povo por algo que... Sim. Cabresto. Sim. Então eu vou dominar como? Assim. Então o que a igreja faz? A igreja quer libertar. A igreja quer soltar, quer libertar, mas respeitando protocolos, ciência, saúde. O projeto que a gente falou na época, eu conversei muito isso com o governador na época, que era o governador, e aí eu tive que tomar providência, falei com o comandante-geral da polícia, e graças a Deus devolveram todo o material, e até a polícia ajudou a gente a fazer o trabalho. Falei, ô governador, presta atenção. A minha igreja está ajudando a população. Nós somos um braço do Estado. O que nós estamos fazendo é arrecadando alimento para dar para quem está passando fome. E como é que o pessoal vai e recolhe isso? Aí eu falei com o comandante-geral na época, muito atencioso, me pediu perdão, o deputado, desculpa, a gente vai rever isso, estão voltando lá. E tem mais, nós vamos ser um parceiro da igreja. Se a gente não tem um representante lá, não acontece isso. Então a polícia começou a distribuir o alimento junto com a gente, junto com a igreja. Eles estavam arrecadando e pedindo desculpa, tal, porque tinha ordem era ordem, tinha que cumprir. Não foi culpa deles, mas a gente, como deputado, a gente pôde intervir. Entendeu? Como autoridade, a gente pôde intervir e falar, isso está errado. Entendeu? Isso está errado, eles não estão fazendo nada. Eu vou citar um exemplo empresarial. Às vezes nós, empresários, nós estamos enfrentando isso agora, muito pesado. As regras da legislação fiscal estão mudando. É como você trocar a turbina do avião com ele voando. É isso. Então, tipo assim, eu tenho uma precificação e eu tenho os coeficientes da precificação e uma boa parte desses coeficientes é imposto. Mas eu fecho contratos hoje para 2 anos. E eu não posso mexer nesse preço, porque o contrato é contrato. E como eu vou precificar, então, isso para 2 anos, se a legislação está mudando, eu não sei qual é o coeficiente do imposto A, do IVA que está vindo. Então, assim... Teria que ter uma emenda constitucional, ou emenda no projeto, ou no que está sendo feito. Uma emenda dizendo assim, contratos que estão vigentes só pós-contratos. Isso. Entendeu? Porque aí facilita para o empresariado. A gente precisa de alguém defendendo essa causa para nós. Isso é alguém federal. Olhando, é federal. A gente precisa de alguém olhando para o empresário. Federal, né? E eu já vi muitos empresários quebrarem, porque a legislação mudou e ele não estava preparado. Tomou a gente brinca, né? Uma pancada de cima para baixo, a forceps, na goela abaixo. Isso. E falou assim, mudou. Por quê? Mudou a legislação. Por que mudou a legislação? Porque ninguém pensou. Ninguém pensou no empresário. Ou a gente tem a bancada da bala, a gente tem a bancada do agro, a gente tem a bancada da educação, tem uma bancada não sei do quê. Mas quem está nos representando lá? É um intermediário, né? Precisa. A ponte que você faz mesmo, de ouvir a voz da população, e levar, explicar para o macro e adaptar isso, fazer isso essa aí. junção. Quando você tem esse entendimento e as pessoas falam e você entende isso, coloca no papel, dá para trabalhar, mas tem que ter essa ponte, tem que ter esse elo. Facilita para todo mundo, é um facilitador, a política, né? A política ela é muito importante em todos os segmentos. Mas se você permitir, eu vou dar aqui um puxãozinho de orelha a alguns crentes que dizem assim, religião e fé e religião, e política e religião, não combina, não pode, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu queria que você pensasse aqui, pensassem comigo aqui. Quem foi o maior legislador do mundo? Foi Deus. Quando Deus viu que o mundo estava bagunçado, ele criou os 10 mandamentos, tá?
a tábua dos 10 mandamentos. Quem é advogado, estou aqui com o Márcio, trabalha com a gente, grande advogado, sabe que muitas das leis estão baseadas nos 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, tal. Quem criou a lei para o mundo foi Deus. Deus foi o legislador do mundo. Ele criou a lei para o mundo. Agora a pergunta é o seguinte, vamos lá. Quando Deus criou essa lei, que foi os 10 mandamentos, era para ele dar na mão de quem? Era para ele dar na mão de Moisés. Moisés, né? Do povo. De Moisés? De Moisés? Não. Porque como era uma lei que iria reger o povo, deveria dar na mão de um político, que era quem? Faraó. Ele era o líder, não era Moisés. Moisés era servo de Deus. Faraó era o líder político. Entenda, entendimento. Quando Deus chamou Moisés e pegou a lei e deu na mão de Moisés, ele não deu na mão de Faraó, ele deu na mão de Moisés, do servo dele. O que Moisés fez? Moisés desceu com a lei e implantou essa lei no meio do povo de Deus. Só que tem um detalhe. O que é que eu quero que o crente ouça isso? Se desde a época, porque Deus já deu a direção. Deus falou assim, ó, a lei tem que estar na mão dos servos, não na mão do incrédulo. Não na mão de Faraó. Se mantivesse isso... Não, entendi. Vamos organizar então. Agora eu entendi. Quando naturalmente a lei deveria estar indo para Faraó. Sim, porque ele era o líder. Mas Deus não decidiu dar para o Faraó. Ele deu para o servo dele. Ah, claro. Naturalmente ele era político. Ele era. Exatamente. Deveria ser para ele. Ele era o líder. Faraó era o líder. Mas Deus falou assim: não. Deu para entender? Deu. A maior nação do mundo. Era ele, o líder era ele. Entendi. Era hoje o Trump. Sim. Entendeu? A lei tinha que estar na mão dele. Mas a lei não vai para ele. A lei vai para o servo. Pro meu servo. A lei vai para o meu servo. O que aconteceu? Com o passar do tempo, os servos de Deus e as pessoas que têm o entendimento de Cristo começaram a entender o seguinte: vamos dar a lei na mão de qualquer um. Aí a lei foi para a mão do incrédulo, a lei foi para a mão do endemoniado, a lei foi para a mão de um perturbado, a lei foi para a mão do prostituto, a lei foi para a mão do pederasta e começou a deixar a lei. A lei é para estar na mão do servo. Deus já mandou isso. Deixa eu fazer um comentário, tá muito legal isso. Eu estive conversando na sexta-feira ou no sábado agora com a Sabrina, que passou por aqui, e a gente estava numa conversa boa e a Sabrina falou que viu uma escritora americana dizendo o seguinte: que nós fomos escolhidos para reis e sacerdotes. Isso. Muitas pessoas têm dificuldades de ser reis e muitas têm dificuldade de ser sacerdotes. Nós, como reis, temos o poder. Exatamente. E como sacerdotes, temos a unção. E ela estava falando, está conectado à política. Rapaz, estou arrepiado. Ó. Está conectado muito à política, deputado. Leva isso no coração. Ela diz o seguinte: o Brasil, ele sabe ser sacerdote, mas não sabe ser rei. Exatamente. Você concorda com isso? Concordo plenamente. O Brasil é um celeiro de missionários, as coisas estão indo, a igreja é uma vitória, mas a gente não sabe ser rei. Aí aparece uma eleição, aí acontece o que aconteceu. Tira o poder, o reinado, tira o poder que Deus deu para o servo e dá na mão do incrédulo. Deu para entender? Então, quando Deus deu a tábua dos 10 mandamentos, essa era para estar os 10 mandamentos, o mandamento na mão do servo, não era na mão de Faraó. E hoje está na mão de Faraó. Os crentes não apoiam a crente. Não. Sabe, eu vi gente que é crente e diz assim, não, pô, eu sou pastor. Não voto em pastor. Tá bom, sou pastor há 30 anos. Tenho meu ministério, tal. Ah, eu não voto em pastor, não. Então ele vai votar em quem? Faraó. Mas Deus deu a direção, sabe? E outro detalhe que eu quero falar aqui em relação a isso, que é muito, muito claro e objetivo. Por que o homem de Deus se envolver na política? Você falou uma coisa séria agora. Você falou que cada pessoa tem o seu representante. Tem a bancada da bala, tem a bancada dos professores, tem a bancada do agro, tem não sei o quê. Agora, nós somos predominantemente o povo que mais cresce religiosamente no Brasil, que são os cristãos, e não vai ter representante. Que coisa sem sentido, sem lógica. Deu para entender? Isso não tem fundamento nenhum. Mas para ser mais bíblico, porque tem gente que só Bíblia vai resolver, não tem jeito, ela não vai abrir o entendimento, vamos para a Bíblia. Vamos lá. Morte de cruz. Tá? Morte de cruz. Quem era crucificado? Os piores pederastas que existiam.
A morte de cruz não era para qualquer um. Por isso que diz, porque o Senhor Jesus morreu morte e morte de cruz. Deixa bem claro, não foi uma morte qualquer. Foi uma morte dolorida, uma morte de sacrifício, uma morte dos piores pederastas do mundo. Jesus foi isso. Ele deixou de ser santo para ser o pecado. Né? Quando Deus virou o rosto para o Senhor Jesus, que ele diz assim, Deus meu, por que me desamparastes? É porque ele deixou de ser santo. Era 100% homem naquele momento. Ele deixou de ser santo, ele foi um pecador. E com todos os pecados do mundo nas suas costas. Então nem Deus, como Deus vira, está bem claro, Deus vira o rosto para o pecado. Ele virou o rosto para Jesus, porque ele era o pecado. Representava o pecado, os nossos pecados. Os nossos. Então o que acontece? Quando o Senhor Jesus foi para a morte de cruz, Esdras, o que aconteceu? Quando se ia para a cruz, o que é que faziam com aqueles corpos de quem morria na morte de cruz? Aqueles corpos eram jogados para os abutres. Eles não tinham direito. Olha a lei. Cruz, né? Olha a lei. A lei. Eles não tinham direito de ter um túmulo. Porque eles eram... Tamanho que fez, né? Era o preço. Não tem direito ao enterro. Não tem direito ao... E o da esquerda e da direita era também bandidão. Bandidão. Entendeu? Então, o que iria ser feito com os dois ladrões da esquerda e da direita ia ser feito com Jesus. Ia pegar o corpo dele, jogar no lixo e deixar lá para os abutres comer. E ponto, era isso. Eu tive ali em Israel exatamente essa formação geográfica. Onde Jesus foi crucificado, no monte, lá no Gólgota, é muito alto, e era ao lado de uma grande estrada, onde o povo passava, para ficar como exemplo. Para ver o sofrimento. Olha o sofrimento. Então, o corpo ficava ali... Quem se levantar contra Roma morre. Isso, o corpo ficava ali até morrer mesmo. É isso aí, então, isso aí. Era do lado de uma estradona. Então, vamos lá. Olha como é profundo isso. Nós estamos na política ainda. Política, isso é política, para os crentes entenderem. O corpo do Senhor Jesus ia ser jogado, tá? Ia ser comido pelos abutres. José, de Arimateia, da cidade de Arimateia. Senador. E a Bíblia diz senador, José de Arimateia. Quantos discípulos existiam? 12. Eram 70, não era? Não, apóstolos. Os escolhidos ali, os 12. Tá bom. Você tem certeza, Ezra? Não muito. Espero que o pastor Wilson não esteja vendo essa parte, senão ele vai dizer que eu tô meio ruim de Bíblia. Tô brincando, mas o Wilson é super gente boa. E aí? Quantos? Que estavam ali? Eram os 12, não era? Pedro. Não eram os 12? Jesus tinha 12 discípulos? Tinha 12, mas quem acompanhou ele foi João, Pedro. Que tinha, oficialmente eram os 12. Que acompanhou, eu já não sei te dizer quantos estavam ali no dia exato. Vamos lá que isso aí. Jogou dúvida agora, né? Desafiando, tem que ler mais, tem que estudar mais. Vamos lá. A Bíblia diz que José de Arimateia era discípulo de Cristo em oculto. Olha isso. Deu para entender? Não tinha 12, não. Tinha mais. Tinha os que estavam em oculto. O 13º estava ali. Oculto. E na política. Representando. Vamos entender, gente, pelo amor de Deus, isso é muito profundo e muito espiritual. É verdade. Deus sabia da necessidade de ter um político para guardar o corpo de Cristo. Porque ninguém ia ter aquela autoridade. Ninguém, só o senador. Para mudar uma lei, certo? Porque estava mudando uma lei. A lei falava, larga lá para os abutres comer. Aí o senador falou com autoridade maior que ele. Põe lá no meu túmulo. Falou assim, olha, eu quero resgatar o corpo de Cristo e quero guardar no meu túmulo. Pô, mas não pode. Pô, eu sou um senador. Eu tenho autoridade aqui. Eu quero enterrar ele no meu túmulo. O corpo de Cristo foi protegido por José de Arimateia. Foi guardado por José de Arimateia, por um político. Qual é a função de um político que está na política, que é cristão? Guardar o corpo de Cristo. Que é a igreja hoje. Que é a igreja. Maravilhoso. Deu para entender? É isso. Mudando leis. Mudando leis. Protegendo, guardando o corpo de Cristo. Esdras, maravilhoso. Tem pessoas que dizem assim, não, mas aí o nosso país é laico, o nosso país é livre, o nosso país não é feito outros países que podem pregar o evangelho. Não. Quem falou isso? Quem disse isso? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Tem uma cidade em São Caetano do Sul, um ABC paulista, que não se pode dar panfleto evangelístico no meio da rua. Sabe por quê? Porque passou uma lei dizendo que não pode. Precisa ter então, nós três aqui, se a gente sair aqui com o panfletozinho dizendo assim, Jesus te ama, aceite Jesus como seu salvador, você vai responder processo. Lá em São Caetano. Em São Caetano do Sul. Tá entendendo? Hoje, a lei já funciona contra o evangelho, as pessoas não estão entendendo, meu Deus do céu. E tá ficando cada vez mais... A função do diabo, de Satanás, é barrar o evangelho.
O que liberta, o que cura, o que salva é o evangelho. Nós sabemos, é a palavra. Mas eles estão deturpando a palavra com a lei. Quer ver uma coisa? Vou dar alguns exemplos agora, meio cabuloso. As pessoas em casa vão até... É polêmico, mas eu vou falar. Vamos lá. 2 homens juntos, biblicamente, falando de Bíblia, errado. Ou eu estou mentindo? Não. Biblicamente errado. Mas o que é que a lei permite? Que haja uma união homoafetiva. Hoje a lei já permite, contra o evangelho. A lei sobrepondo sobre a palavra. Deu para entender? Está entendendo o que eu quero falar? Sim. Hoje em dia, as pessoas não estão entendendo, Esdra, mas a palavra está sendo confrontada. E as leis estão contra a palavra. Vamos lá. Divórcio. A gente vai falar de divórcio. 72, mais ou menos, aconteceu a lei do divórcio, que era chamada a Revolução do Sutiã. Quando não tinha uma lei que falava que podia separar, poucas pessoas se separavam. Quando passou a lei da Revolução do Sutiã, Márcio está aqui, sabe muito bem do que eu estou falando, que as mulheres saíam nas praças públicas, tiravam o sutiã, queimavam, diz: queremos liberdade, queremos nos separar, queremos divorciar, queremos viver a nossa vida. Aí passou a lei do divórcio. Alguém se escandaliza com o divórcio hoje? O divórcio é meio coisa comum. Natural. Ah, casou aqui, descasou, casou novo, descasou, casou novo. Por quê? Porque virou lei. Aquilo que vira lei, pega essa frase, aquilo que vira lei é natural. O que é que o diabo está fazendo? Legalizando o pecado. Está usando a lei para legalizar o pecado. Banheiros não são mais masculinos e femininos. Exatamente. A partir do momento que eu legalizo o pecado na cabecinha das pessoas, isso é natural, pode acontecer. Só que nós somos regidos pela palavra. Uma pessoa me disse uma vez: deputado, o senhor acha realmente necessário um cristão entrar na política? Eu falei: acho. Eu vou dizer por quê. Eu falei: o que é que trava os instintos humanos? A palavra ou a lei? Aí ela disse: é claro que é a palavra. Eu falei: não. Não, os instintos humanos é a lei. Eu falei: não. Não. O que trava os instintos humanos é a lei. A palavra só funciona para quem segue. O espiritual. Deu para entender? Eu disse assim, por exemplo, precisaria ter uma lei dizendo assim: se beber não dirige? Se todo mundo fosse cristão? Não. Porque geralmente cristão não bebe. E muito menos dirigir bêbado. Precisaria de uma lei dizer assim: não pode matar. Homicídio não pode acontecer. Para cristão precisaria? Não. Porque o cristão não vai matar ninguém. A não ser que seja legítima defesa. Aí é outra conversa que a gente vai ter e que eu acho justo. Tá? Mas não roubarás. Se todo mundo fosse cristão, precisava ter uma lei dizendo que é errado roubar? Ia ter os códigos penais de roubo? Não ia ter. Então, a humanidade não é dirigida pelo cristianismo, nem pela palavra, é dirigida pelas leis. Agora, quando existe lei que trava os instintos humanos, essa lei funciona para todos, inclusive para os cristãos. Porque o cara que sai bêbado, que bebeu e pegou uma Porsche e matou um camarada que estava fazendo a entrega de alguma coisa, ou bateu em alguém, vai ver que tem um cristão ali que morreu por causa daquele canalha, daquele irresponsável, que não seguiu a lei. Então, por isso que é importante, a lei trava os instintos humanos, entendeu? Por que existem países que não se roubam? Porque corta a mão. Porque a lei corta a mão. Aí nem passa pela cabeça. Não, uma pessoa me disse assim: não, né? o pessoal lá nos Estados Unidos, olha, eu estava pensando aqui, eles são muito respeitados, sei o quê, são muito gente boa. Eu disse: por quê? Não, porque você vê, por exemplo, eles não fazem isso, não fazem isso. Eu falei: é porque a lei funciona, filho. Não é porque eles são bonzinhos, não. Não é porque são as pessoas mais maravilhosas, as almas claras desse mundo. Não, eles são igual a gente. Tira a lei para tu ver. Então, a lei, ela barra os instintos humanos perversos, sabe? Pecaminosos. Mas a lei também legaliza o pecado. Se não tiver alguém para ver aquilo ali, vai legalizar o pecado. E já está acontecendo no Brasil, com alguns exemplos que eu dei aqui. Eu queria só continuar nisso, mas dizer, a gente está em poucos minutos para encerrar, mas eu não queria passar sem dizer o seguinte: às vezes a pessoa está lá em casa, nosso amigo está lá ouvindo isso, mas isso não me pegou ainda, não sei, está meio longe da minha realidade. Vamos falar um pouco sobre leis sobre que impactam os nossos filhos, as crianças, na educação. Né? A educação é um lugar onde a gente muda uma geração. Exatamente. Então, se a gente antigamente tinha leis lá dentro da escola, que os professores poderiam... Eu lembro quando era autorizado ainda o crucifixo. O crucifixo não é algo que deveria machucar alguém, Sim. mas fizeram tirar os crucifixos lá de dentro da sala de aula. Agora vem essa, o país é laico, não pode falar, não pode fazer isso, não pode...
Imagina só nossos filhos sendo educados hoje sem um ambiente legal que protege todo esse processo. A próxima geração não vai ter a consciência que nós temos ou que os nossos pais tiveram. Então isso é muito grave. Principalmente, você falou de educação, coisa muito séria que está acontecendo hoje na educação. Você vê. Vamos falar das leis na educação. Eu fui da época que eu estudava o SPB. Sim, eu também. Nós. Educação Moral e Cívica, o SPB. Educação Moral e Cívica, o SPB. O que é ensinado a gente? É ensinado deveres e direitos. Eu aprendi com 11 anos sobre deveres e direitos. Entendeu? O SPB, a gente aprendeu muito, a Organização Social do Brasil. Então, esse tipo de matéria... E foi tirado, né? Foi tirado. Não tem. Foi tirado. Não estou nem falando de religião, estou falando de matérias que nos ensinavam a consciência de respeito aos mais velhos, de respeitar as leis, de entender que cidadania. De cidadania. Que antes de ter os meus direitos, eu tinha os meus deveres. Eu aprendi isso com 11 anos de idade, com 10 anos, sei lá. Quando eu estudava o SPB, quando eu estudava Educação Moral e Cívica, entendeu? Eu aprendi o civismo, eu aprendi o amor pela pátria, o amor pelo meu país, o amor pela minha bandeira. Eu aprendi o respeito ao mais velho, eu aprendi isso dentro de sala de aula. Não. Claro que a gente sabe que a educação é para ser feita em casa. Uma vez por semana a gente cantava o hino nacional, no pátio. Hasteava a bandeira, mãozinha no peito, né? Ouviram do hino. Hoje em dia, pergunta algum jovem qual é o hino do Brasil, não sabe cantar o hino. Entendeu? Então perde o patriotismo, perde esse respeito com os mais velhos. E todos esses tipos de coisa que foi tirado da educação é muito ruim. Aí hoje eles querem colocar ideologia de gênero no colégio. Que eu fui contra, eu barrei esse projeto. Teve um aqui que ia passar em São Paulo, e eu fui o relator do projeto, dei relatoria contrária, é lógico que eu dei relatoria contrária, e trabalhei para a gente derrubar o projeto. Nós derrubamos. Hoje não tem ideologia de gênero nos colégios em São Paulo, porque nós travamos. Que show, cara, isso é porque nós que barramos isso. Não agora o cristão ia ter o filhinho lá na escola dele, estudando que 2 homens podem ficar juntos, 2 mulheres podem se beijar. Ah, você que é menino de 6 anos de idade, beija essa menina aqui. Ah, não, agora beija um menino para ver qual que você se identifica. Ia ser isso dentro dos colégios. O projeto de poder daqueles que querem implantar essas ideologias está dentro das escolas. Exatamente. Então, se nós não trabalharmos como uma lei, parabéns, deputado, não sabia disso. Parabéns. Pois foi eu que barrei o projeto. Deputado, para quem não sabe também, ele é líder do Republicanos na Lesp e é muito próximo ao nosso governador. Sim. Porque o governador é do nosso partido, né? O Tarcísio é do partido. Então, assim, essa representação, você vê como... mas não chega em mim. Você vê como é que chega? Chega. Ou seja, poderia ter uma lei hoje que a ideologia de gêneros dentro das escolas do estado de São Paulo permitisse... Né? E tem mais, na lei dizia o seguinte, que os pais não poderiam interferir. Você está tirando o poder da família. Da família, entendeu? Sem interferência dos pais. Os pais não poderiam interferir nisso. O que fosse ensinado no colégio, os filhos tinham que aprender. E os pais não poderiam falar o contrário disso. Uau. Se os pais falassem o contrário, seriam punidos. Porque eles estão tirando o direito de educar. Sabe, o direito dos pais educarem. Olha que coisa absurda, se isso passa. E aí, trabalhamos, falamos com os deputados, demos um parecer contrário, é lógico, e derrubamos, tiramos essa porcaria, essa nojeira do nosso estado. Foi a gente que fez isso. Outro projeto meu que passou também, que é muito importante dizer para as pessoas, principalmente os cristãos, é que a cultura gospel, é um projeto meu, passou agora, faz 2 meses, o governador sancionou, que a cultura gospel é um patrimônio cultural e material do estado de São Paulo. Ou seja, se tornou um patrimônio cultural e material. Tem gente que não entende muito bem, mas isso é legal? Não, isso é muito legal. Por quê? Porque os eventos gospel, muitas vezes para ter apoio do governo, tem parada gay, que tem apoio do governo. É lei, gente, é lei. Tem gente assim, mas fulano, mas é lei, a lei fala para isso. Incentiva a cultura. Tem a parada gay que eles fazem. Nada contra, o pessoal pode parar, fazer o que quiser, mas existe. Existe a Marcha da Maconha, que alguns estados e alguns municípios colocam dinheiro na Marcha da Maconha, e nós somos contra. Por que não vai ter um investimento na cultura gospel? Então, teria que ter um projeto determinando que a cultura gospel é um patrimônio cultural e imaterial do estado. E eu aprovei essa lei é minha. Então, todos os cantores gospel, de banda, ou que tem algum evento gospel, em qualquer cidade hoje, ele tem o direito de buscar o recurso para fazer um evento gospel. Porque agora é lei minha, aprovada. Entendeu? A cultura gospel é com patrimônio cultural e material do estado de São Paulo. Então, a gente está lutando pelo evangelho e fazendo o que a gente pode. Né? A gente não faz mágica, a gente tem que trabalhar muito para acontecer, mas isso aconteceu e, mais uma vez, agradecer ao governador que sancionou o nosso projeto. A gente vê esse trabalho, a gente não enxerga, né? Agora, quando pode ouvir, pode estar aprendendo um pouco mais, é muito bacana. Bom, acho que estamos partindo para o final, Mayra. É isso aí. Você falou essa frase e até me veio. Quando a gente ouve, né, a gente pode
criar ideias a partir Isso. do que a gente tem de chamado para continuar, né, essa voz sendo propagada. É isso, mano. É isso aí. O que você está fazendo lá, o que você está fazendo aqui hoje é materializando um pouco da realidade que você vive, está transformando, e muita gente não conhece. Para quem não sabe, o Altair já foi pastor na cidade, né? Isso. O que ele está fazendo aqui em Ribeirão Preto? Ele já foi daqui. 2009. Os pais Morei dele, aqui em 2009, meus pais moram aqui. ele tem raízes aqui na região. Minha irmã mora aqui, meu cunhado mora aqui, meus sobrinhos moram aqui. Então ele é da região. Tá Eu sempre estou aqui. Tá sempre por aqui. Eu amo Ribeirão, sempre amei Ribeirão. Eu fui pastor aqui em 2009 e morei em Ribeirão Preto e é uma cidade assim que eu sou realmente apaixonado. Gosto muito dessa região. Show de bola. Gente, quero agradecer o Thiago também, Thiago Lucas. Ah, meu sim, amigo, o Thiaguinho. Thiaguinho, meu amigo, que me apresentou, deputado. Falou, vem cá que você vai conhecer um cara legal. Boa. Muito prazer, é muito bom. Thiago, um grande abraço para você. E é isso aí, um versículo pra gente finalizar. Aquele versículo que você fala, esse não sai da minha vida. Olha, tem muitos, sabia? Eu não gosto nunca de usar um só. Mas em Tito 1,15 diz assim: tudo é puro para os puros. Uau. E para os impuros e incrédulos, tudo é impuro. A gente tem que manter pureza, sabe? Isso. Pureza no olhar, pureza no falar, pureza no coração, pureza no pensamento. É isso. A gente tem que se manter puro, entendeu? Que bacana. Então, tem Tito 1,15. 1,15. Tudo é puro para os puros. Para os puros. Mas para os impuros e incrédulos, tudo é impuro. Bacana. Tem gente que não tem jeito. Você vai ajudar ela, ela vai ver defeito em você. Mas tem pessoas que vai te fazer um mal e você vai ver pureza nela. Você vai dizer, poxa, ela me ofendeu, ela fez isso, mas a pessoa está passando alguma coisa, ela está com algum problema. E com a tua pureza, tu consegue conquistar as pessoas. Vamos nos manter puro. A impureza é satânica. O diabo quer tirar a pureza dos nossos olhos, a pureza do nosso pensamento, da nossa fala, do nosso coração. Satanás trabalha com a impureza. A igreja tem que ser pura, tem que ser santa. Puxa, que bacana. É isso? É isso aí. Então nós vamos ficando por aqui. Foi uma honra, um privilégio, Obrigado, um prazer. obrigado. Tenho certeza que inspirou a mim, ao Edson, A gente costuma todos. dizer que uma reunião não acaba quando ela termina, É isso. porque as pessoas vão ruminando aquilo que Sim, foi sim. tratado, e que se algo que a gente disse aqui não é verdade, vocês vão descobrir que não é verdade. Mas eu tenho certeza, e vou te pedir, te desafio, assista esse podcast mais de uma vez, para você conhecer um pouco mais desse camarada aqui, fortão aqui, 50 aí? 55, 55. Botou bom, botou forte. Tá firme, e o coração puro, e Deus vai continuar abençoando a sua vida. Obrigado, viu? Porque você abençoou muito a gente aqui. Eu que agradeço. Eu agradeço a você, Tamário, eu agradeço a você, Esdra, ao Podcri, para que essa palavra, esse nosso bate-papo chega a muita gente, sabe? É importante, sabe, Esdra? Não por mim, não é isso não. Acho que pelo conteúdo, porque a gente falou das coisas de Deus, sabe? E que chegue no coração das pessoas, que elas entendam que precisam se aproximar sim da política, sabe? Precisam entender que esse trabalho é de Deus, sabe? As pessoas, infelizmente, endemoniaram a política, mas a política é de Deus, o legislador foi Deus. E, como a gente ensinou, tem que estar na mão dos servos. Show. Nos vemos na próxima edição e continue acompanhando lá no canal do YouTube da Igreja Voz. Pode crer, vai ficando por aqui e seja você também uma voz no meio empresarial onde você estiver. Tchau. Até mais.